Olá. Bem, estamos aqui então para a nossa segunda aula, né? Já nos conhecemos, mas se alguém pegou por aqui, meu nome é Carla Molento, eu sou professora de Bem-Estar Animal e de Zootecnia Celular da Universidade Federal do Paraná. E nessa segunda parte da nossa participação do Congresso Digital de Nanobiotecnologia, nós vamos abordar a carne cultivada em relação aos interesses dos animais. Então, só relembrando, né, nosso esquema geral de aula que começou com a aula passada sobre conceitos fundamentais em ética animal e as principais correntes da ética animal contemporânea. Agora, nessa aula, nós vamos ver a carne cultivada em relação aos interesses dos animais. E a gente ainda tem mais um encontro que é sobre produtos híbridos e suas consequências, especialmente para a ética animal. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar um pouquinho sobre a relação que existe entre o consumo de carne convencional e, na verdade, de produtos de origem animal, de uma maneira geral, e os animais em si mesmos, né? O que significa para eles, então, essas nossas práticas que são normalizadas e comuns, né? Envolvendo, como nós veremos, um número muito grande de animais. E a gente vai abordar sob dois aspectos, né? A gente vai olhar para quando existem problemas, então, questões que fogem, do que seria uma intencionalidade da produção animal, mas a gente também vai ver que quando as coisas estão ocorrendo da maneira conforme previstas, a consequência para os animais é ainda bastante danosa, né? A partir disso, a gente vai olhar um pouco sobre previsões futuras para tentar imaginar um cenário onde as proteínas alternativas, né, ou seja, carne cultivada, os produtos de fermentação, tanto fermentação de precisão quanto fermentação de biomassa, as próprias, né, carnes e análogos vegetais de uma maneira geral, né? A gente imaginando uma previsão futura em que esses produtos tenham uma determinada proporção do mercado, o que isso significa para os animais, né? E para finalizar, a gente vai abordar também, de uma maneira muito breve, né? Outros impactos que também estão previstos, né, ocorrerão caso exista esse aumento no consumo de proteínas alternativas em relação aos produtos de origem animal convencionais, né? E no final, então, a gente faz uma síntese. Bom, só para dar um pouquinho de contexto, né? Eu gosto muito dessa nomenclatura que foi utilizada por Tubiceba, num relatório sobre inovação disruptiva em relação à produção de alimentos de origem animal, que é uma nomenclatura fundamentada na domesticação, né? Então, eles colocam como um raciocínio a domesticação como marco, né, aqui entre uma época em que os seres humanos eram nômades, não conheciam ainda as técnicas nem da produção animal e nem da agricultura, e, portanto, caminhavam, né, para obter alimentos, eh, e caçavam, coletores, caçadores, né, nossa origem, e até que cerca de 10 mil anos atrás o ser humano começou a produzir alimentos, né? Isso significou tanto a domesticação de plantas quanto de animais, né? No sentido de começar a exercer um controle sobre essas vidas. Então, a aprender como arar o solo, plantar, fazer crescer plantas que poderiam oferecer, então, a alimentação de uma maneira mais perene numa determinada localidade, o que fez com que outros, né, desenvolvimentos fossem possíveis aí ao longo da história da humanidade, né? Então, essa domesticação, Tubbo e Seba denominaram de primeira domesticação, a domesticação de macro-organismos, né?
De início, a gente vê aqui essa linha contínua tem a ver com o potencial de produção de alimentos de um sistema, né? De início, a gente vê um aumento exponencial na disponibilidade de alimentos na medida em que ocorre essa primeira domesticação, né? É claro, o ser humano não está mais tão vulnerável àquilo que encontra, no ambiente, né? E passa a ter um controle da produção. Depois de alguns milhares de anos, né, a gente tem uma outra expansão significativa na capacidade de produção de alimentos do ser humano, né? E isso aqui, esse crescimento se refere à Revolução Verde, né? Então, com o avanço de uma multiplicidade de novas tecnologias em várias áreas do conhecimento, que permitiu, então, né, o adensamento das plantações, adubação do solo, poda, genética de plantas. Então, todas as áreas do conhecimento que acabaram sendo desenvolvidas no sentido de aumentar a produtividade, ou seja, a produção por unidade de insumo ou por área de terra, né? Isso levou, então, a uma nova fase exponencial de crescimento no fornecimento de alimentos, né? Na disponibilidade de alimentos para o ser humano, né? Isso aconteceu na agricultura, né, com as plantas, mas isso também aconteceu na produção animal, e aí com efeitos drásticos, como nós veremos, para a qualidade de vida dos animais, né? Então, este período da Revolução Verde, ele se caracteriza por uma grande queda na qualidade de vida dos animais. Ele se caracteriza por uma inserção de crueldade no sistema de produção de alimentos que permanece e vem sendo intensificada, né, cada vez mais até hoje, né? Então, embora tenha havido esse crescimento exponencial, parece que atingimos um novo platô aqui, né? Inovações incrementais melhoram muito pouco os sistemas que estão postos aí como sistemas de produção de alimentos, melhoram no sentido, né, de produzir mais alimentos, né? Porque aqui temos várias consequências negativas, não só para os animais, mas também para o meio ambiente, para a saúde pública, como veremos, em breve, né? O que Tuba e Seba dizem é que nós estamos aqui à beira de uma nova fase exponencial muito maior do que as anteriores em relação ao potencial de produção de alimentos dos sistemas produtivos. Porque, segundo eles, neste momento nós estamos vivendo uma segunda domesticação, que é a domesticação do mundo micro, né? Então, nós estamos agora trabalhando tanto com leveduras e bactérias como mini biofábricas, né, na fermentação de precisão, como estamos também aprendendo a trabalhar com as células em si dos animais, né, fora do corpo dos animais. Então, como a gente diz, ex vivo. Então, a gente sabendo, dominando as técnicas para domesticar as células, a gente atinge uma nova fase aqui na produção de alimentos, e isso está em curso já, né? Nós estamos ainda nesse primeiro momento aqui, preparando, provavelmente, nos preparando, né? Preparando o nosso conhecimento, e a nossa capacidade produtiva para atingirmos aí a fase exponencial, né? Como é característico, aliás, de toda a inovação, né? Aqui só reparem ainda uma última questão importante, que esse eixo X, ele está numa medida exponencial, né? Então, embora essas colunas tenham a mesma largura, elas significam períodos de tempo muito diferentes, né? Então, essa previsão aqui da segunda domesticação está para 10 anos, enquanto que a primeira domesticação aqui foi um período de 10.000 anos, né? E aqui a gente tem centenas de milhares de anos aqui no mundo, então pré-domesticação, né? Pré-agricultura. Então, aqui só para a gente ter um contexto de em que momento nós estamos, né? Mas, falando aqui do nosso tema principal, que é a produção animal, e o impacto que ela tem na qualidade de vida dos animais, eu trouxe algumas fotos, né? Então, a partir da Revolução Verde, a grande intensificação que houve, em boa medida, significou muitos animais em pouco espaço, ok?
E isso, obviamente, tem consequências muito negativas para o bem-estar, de cada animal individualmente, né? Então, aqui a gente tem um sistema típico de produção de carne, suína, né? Na verdade, de criação de porcos, né? Que são animais sencientes, de alta capacidade cognitiva, de um repertório comportamental bastante rico, sendo criados nesse sistema aqui. Isso é uma foto aqui do Brasil de um produtor, de uma granja de suínos na região sul do país, tá? Então vocês podem ver que esses animais estão em gaiolas que têm praticamente o tamanho do seu corpo. Isso impede quase que todos os comportamentos naturais desses animais, né? Exceto ingerir alimentos, ingerir água, defecar, urinar, não existe possibilidade de interações sociais, não existe possibilidade de fuçar, explorar o ambiente, nem mesmo de caminhar, né? Então, o grau de bem-estar desses animais, numa linguagem técnica, a gente diz que ele é severamente restrito, né? Mas numa linguagem mais clara, a gente entende por que que esses sistemas são classificados atualmente como sistemas que envolvem crueldade contra animais. Esse é o sistema predominante de produção de qualquer tipo de alimento de origem, de porcos que a gente encontre no mercado. Da mesma forma, a maioria dos ovos existentes no mercado, embora ovos a gente já tenha outras opções disponíveis, né? Mas a maioria, e aquele ovo mais barato, ele vem também de sistemas de gaiolas, como mostra essa foto aqui, né? As gaiolas vêm sendo bastante criticadas, as gaiolas na produção animal, né? E, claro, por causa da crueldade, elas vêm cada vez recebendo mais críticas da sociedade, na medida em que a sociedade em geral e o público consumidor, inclusive, compreende as formas de manutenção desses animais, né? Isso gera um movimento para se fazer produção animal livre de gaiolas, é um movimento grande na Europa que já chegou no Brasil e pode significar aí a remoção de algumas restrições de bem-estar dos animais, né? Mas depende muito de qual sistema vem no lugar das gaiolas, né? Então, existem, por exemplo, granjas de produção de ovos livres de gaiolas, mas com aves presas dentro dos galpões em altíssimas densidades de lotação, como mostra essa foto, né? Então, esses sistemas também têm muitas restrições de bem-estar, como principalmente uma consequência do grande número de animais que é alojado num mesmo espaço, e isso está intrinsecamente relacionado à necessidade, né, à pressão para aumento de produtividade. Um outro problema dos sistemas de produção de alimentos de origem animal convencionais, aqueles que dependem da criação e da matança de animais, é que existem, em alguns desses sistemas, animais que são produzidos, mas eles não são considerados úteis, né? E, essencialmente, esse é o caso de pintinhos machos na produção de ovos. Então, os pintinhos machos, assim que nascem, né, que são identificados como machos, eles são, é, eles são destruídos, eles são mortos, na maioria das vezes por um sistema de trituração. Então, aqui a gente tem uma esteira onde os pintinhos machos estão sendo jogados recém-nascidos, vivos, né? Claro, dentro de um moedor. E isso é a prática comum na cadeia de produção de ovos industriais. E aqui a gente tem a foto de um bezerro, todo bezerro leiteiro, né? Então, todo recém-nascido, que é da raça de gado, que foi selecionada para produzir leite, né? Não é considerado um animal valioso para o sistema produtivo, porque ele, sendo um macho, ele não vai produzir leite, né? Então, esses animais não têm valor nenhum de mercado e geralmente eles são mortos muito novos, né? Muito cedo, e a gente não sabe muito bem, não tem muitos dados sobre eles, né? Então, são animais considerados como subprodutos, digamos assim, do sistema, né?
E esses são problemas bastante sérios em termos de ética animal. E tem várias outras questões, né? Porque são inúmeras as formas em que os animais são usados na produção de alimentos. Eu trouxe só mais uma aqui que é bastante crítica e vem sendo discutida recentemente no Brasil, que é a venda de bovinos vivos para serem transportados pelo Oceano Atlântico para serem abatidos lá no país de destino, né? Em geral, são países muçulmanos que têm seus métodos de abate diferentes, né? Sem garantias também nenhuma de proteção dos animais na hora da matança, né? E esses sistemas são bastante problemáticos, como a gente pode ver, né? Então, tem as questões aí de problemas inesperados, digamos assim, apesar de que deveriam ser é, preveníveis e deveriam sofrer mitigação imediata se houvesse, né, sistemas de planejamento de contingências, mas não há. Então, essa foto aqui é uma foto de 2015 de um navio que naufragou em Barcarena, num porto no Pará. É, o navio tinha 5.000 animais embarcados e afundou. E os animais todos morreram afogados. E essa é uma praia, né? Próxima ao porto onde isso aconteceu, o desastre, então, ambiental, sem contar a morte por afogamento de cada um desses 5.000 animais, e o caos que deve ter sido o interior desse navio enquanto isso aconteceu, né? Essa já é uma foto bem mais recente, de março desse ano, onde um navio em que estavam sendo embarcados bois também para viagem transatlântica, né? Pegou fogo, né? Então, também um sistema que é um problema, né? Digamos assim, não, um imprevisto, digamos assim, um acidente. Mas essa é a situação quando não tem nenhum imprevisto, quando está tudo de acordo com o planejado, né? Você aglomera milhares de bois dentro, de um navio, vários andares, né, para colocar milhares de animais, e você tem basicamente animais, que vão passar semanas, dentro das próprias urinas e fezes, né? Porque um bovino produz cerca de 30 quilos de urina e fezes por dia. No caso, essa foto é do navio Nada, que era um navio que embarcou animais no Porto de Santos em 2018. Foi motivo de um litígio muito grande. E aí a gente teve é, a oportunidade de fazer o cálculo, né? Cerca de 800 toneladas de fezes por dia. Como é que se mantém isso, né? Como que se mantém isso em condições mínimas de higiene? Não se mantém, né? E os animais ficam todos então sujos, né? E eles, ao beber a água, ao se alimentar, eles contaminam a água que é ofertada para eles, é um caldo com fezes e urina, é um ambiente muito crítico também, né? Então, só para dar um outro exemplo. E aqui, quando as coisas dão errado, né? E as coisas, infelizmente, vão dar errado de uma maneira cada vez mais frequente, por causa das mudanças climáticas, que também tem a ver com o tema da produção animal, né? Essas fotos aqui são pós-enchente no Rio Grande do Sul, né? Então, aqui a gente está vendo um porco, né? Depois que a água baixou. Porcos e aves dentro de galpões, sem muita opção de tentar se salvar, né? Alguns produtores tentaram soltar os animais, pelo menos, mas a situação, claro, foi muito caótica, né? Aqui também, depois que a água baixou, acho que todo mundo acompanhou a situação do cavalo, né? Que acabou virando um símbolo que resistiu no telhado de uma residência. Essa é uma outra enchente aqui no município paranaense em 2023. Imagine dentro desses galpões, milhares de animais, né? Esse é o interior de um galpão de frangos quando ocorre um alagamento, né? São coisas que não são tão presentes nas nossas preocupações, né? Então, estão muito distantes, muitas vezes, do nosso olhar, da nossa percepção. Bom, enquanto a gente conversa, né? Já temos aí uns 20 minutos de aula. Nesse tempo, foram 12.000 bois, 56.000 porcos,
3 milhões de frangos abatidos em abatedouros, né? Então, esse número é uma média, né? Calculada por segundo. A cada segundo, globalmente, né? Segundo dados do Our World in Data, a cada segundo são abatidas 10 vacas, 47 porcos, 2.400 galinhas, ou melhor, 2.400 frangos, a maioria aqui é frango de corte, né? Então, são números difíceis até da gente imaginar, né? E esses são só os números que estão cadastrados, computados. Então, isso aqui é produção animal intensiva, majoritariamente. Aqui não tem produção de pequenos agricultores, chacreiros. Aqui a gente está falando de produção animal intensiva globalmente, né? Então, é um número difícil da gente imaginar. A produção animal se transformou numa máquina de matança que tem uma velocidade que escapa à nossa compreensão, né? Eu já estive algumas vezes em abatedouros e a velocidade, por exemplo, de um abatedouro de frango industrial é algo impressionante, num sentido, claro, bastante negativo. Bom, esses números, eles estão implicados, intrincados com várias outras questões, obviamente, né? Então, existe um trabalho aqui que foi publicado em 2018 que, quando eu li, me impactou muito. É um trabalho em que os autores, liderados por Baron, eles estudaram a distribuição da vida no planeta Terra, né? A distribuição dos átomos de carbono que compõem os organismos vivos no planeta hoje, né? E eles descobriram algumas coisas que são assim impressionantes. Por exemplo, eu recomendo a leitura do artigo porque ele traz muitas informações, mas se a gente pensar, por exemplo, somente nos mamíferos, né? Então, somente pensando nos animais mamíferos, do planeta Terra, como está a distribuição da biomassa? Então, a gente tem que, hoje, no planeta Terra, de todos os mamíferos que existem, 60% são animais de produção. 60% da massa de corpos de animais mamíferos é composta de animais de produção, ou seja, vaca, porco, búfalo, é, ovelha, cabras, mamíferos, né? 60%. 36% da massa biológica de mamíferos no planeta hoje é representada por seres humanos. Então, 60 mais 36 dá 96%. Essa é uma distorção nunca antes vista no planeta, né? Isso aqui é fruto da atividade humana. Sobra apenas uma pequena parte, sobram apenas 4%, né, de átomos de carbono para compor o corpo de todos os mamíferos selvagens, silvestres, né? Então não é só porque nós estamos acabando com os habitats para plantar alimentos para os animais e para fazer pasto que a gente está perdendo biodiversidade, né? Olha o impacto disso aqui. E, como eu falei, tem muito mais informações no próprio artigo, né? Bom, tentando sintetizar, então, as questões relacionadas à produção animal, nós colocamos num capítulo de livro que foi liderado pelo professor Clive Phillips, essa, esse quadro aqui, resumindo os impactos da produção animal convencional, né? E a gente colocou um elefante porque existe uma expressão em inglês que fala que tem um elefante na sala, né? Uma expressão que quer dizer assim: as pessoas estão conversando, tentando, por exemplo, falar sobre a produção de alimentos, e tem um elefante sentado na sala que todo mundo faz de conta que não está vendo, né? Nesse caso aqui, o elefante na sala é a produção animal. Se discute, né?
por exemplo, questões ambientais, se discutem formas de aumentar a segurança alimentar para a humanidade, mas ninguém quer tocar, quer olhar, quer reconhecer que tem um problemão que está ali. E é evidente que precisa ser abordado, né? Então, quando a gente fala em produção animal, existem aqui alguns elefantes na sala, né? O primeiro que está aqui é o fato de que a gente, para alimentar 8 bilhões de seres humanos, a gente abate 80 bilhões de animais por ano. Né? A gente está alimentando 10 vezes mais animais para a produção de alimentos do que os próprios seres humanos que a gente tem a intenção de alimentar, né? E não estamos conseguindo, né? Porque nós temos aí, segundo os números, ainda praticamente 1 bilhão de seres humanos em condição de insegurança alimentar, né? Então tem alguma coisa aqui que não está certo. O desmatamento, né, para pastagens e para a produção, principalmente de soja, né, soja e milho, que são dois componentes, a pastagem e a soja, que visam atender o sistema de produção animal, né? Se a gente usasse essa soja para alimentação diretamente humana, nós alimentaríamos muito mais pessoas, né? Tem a questão das emissões de gases de efeito estufa, principalmente da produção de ruminantes. Existem as questões de uso de água e de contaminação das águas, de manejo dos dejetos da produção animal, que são igualmente significativos em termos numéricos, né? Claro, acompanham a significância dos números de indivíduos, animais que estão envolvidos aí nos sistemas produtivos, né? Tem a questão principal que a gente está abordando, que é a injustiça no tratamento dado aos animais pelos sistemas intensivos de produção de alimentos, né? Tem o fato de que é muito ineficiente a gente usar alimentos que poderiam ser consumidos diretamente pelo ser humano, usar esses alimentos para alimentar animais, para depois matar esses animais para alimentar o ser humano, isso não é uma forma eficiente de se pensar a segurança alimentar. E tem duas questões aqui que ainda são de uma outra esfera, que é a esfera da saúde pública, que é a esfera da prevenção de doenças, né? Então, sabe-se que a provável causa da próxima pandemia, como foi a Covid, né? A provável causa de uma próxima pandemia é a evolução. Evolução é uma palavra, né, que a gente pode pensar como positiva, mas é a emergência de novos vírus capazes, vírus patógenos, vírus ou bactérias, né, capazes de infectar seres humanos. E isso provavelmente vai acontecer dentro de um sistema intensivo de produção animal por causa daquelas condições de, né, uma superlotação de animais num espaço pequeno. Isso é ideal para organismos contagiosos, né? E uma outra questão prioritária, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, que tem sua origem na produção animal, é o desenvolvimento de resistência a antimicrobianos, né? O fato de que nossos antibióticos estão cada vez menos eficazes, porque são usados de uma forma indiscriminada, né? Em vários contextos do cenário da produção de alimentos de origem animal. Isso faz com que as bactérias acabem desenvolvendo resistência por um processo de seleção natural, seleção dos resistentes, né? Não dá para dizer natural, porque esse ambiente é todo produzido artificialmente pelo ser humano, né? Mas é um processo de seleção das bactérias resistentes e que, portanto, acabam dentro de algumas gerações constituindo uma população bacteriana resistente. E aí, quando nós queremos tratar aquela nossa laringite, faringite ou nefrite, seja qual for a infecção, né? O antibiótico não funciona. Então, se isso continuar no ritmo que vem acontecendo, nós poderemos ter sérios problemas. Já temos mortes, né, humanas
pela ineficácia dos tratamentos existentes, né? E isso tende a piorar e, de acordo com a OMS, isso é alarmante, né? Uma preocupação que devemos levar em consideração. Passando então já para uma fase mais final, vamos falar um pouquinho das previsões sobre os novos sistemas de produção de alimentos, de origem animal e o que isso poderia significar para os animais, né? Então, os impactos para a ética animal. A gente tem aí algumas previsões, né, em relação ao que será o mercado, de produtos de origem animal no futuro. E algumas são mais ousadas, algumas são menos ousadas. Provavelmente nenhuma delas vai acertar exatamente, até porque esses números, não é que a gente tenha dificuldade de estimar algo que está já tracejado para acontecer, né? A gente tem dificuldade de estimar porque o que vai acontecer depende ainda de nossas escolhas. Não está posto, né? Não tem um determinismo aqui. Ainda está para ser decidido, tá? Mas a gente pegou, então, essa estimativa aqui publicada em 2019, na forma de relatório, o artigo dele é de 2020, do Gerhardt, que fala então dos próximos 15 anos em relação ao mercado global de carne. Então, aqui estamos falando especificamente de carne, né? E o que estaria previsto, de acordo com Gerhard, para os próximos anos, né? Então, começa em 2025, né, esse gráfico, e vai até 2040, né? Aqui ele publicou em 2020, como eu disse, e já em 2025 já não está certo, né? A gente já viu que essa previsão aqui não se concretizou. Nós estamos num momento em que houve uma queda de demanda por carnes vegetais, né? E está começando a subir de novo. Então a gente tem um movimento aí que é um movimento conhecido das inovações, né? Que é um ciclo bem conhecido também, tá? Mas enfim, essas previsões aqui são todas passíveis de alteração, tá? Para mais, para menos, ao longo aí das décadas que virão. A mais correta está expressa nessa seta vermelha aqui em cima, que é o aumento da demanda por carne, qualquer carne, tá? Isso, todas as previsões concordam. E é um dos grandes motivadores do desenvolvimento de novas carnes, né? Porque não há nenhuma sugestão assim no horizonte de que a demanda por carne vá parar de crescer, quem dirá diminuir, né? Então, se já está havendo um comprometimento enorme, havendo crueldade animal, havendo impacto ambiental com a quantidade de carne que nós produzimos hoje, carne convencional, né? Como que se vai atender essa demanda, né? Essa previsão de aumento constante? Não existe condições, então novos sistemas serão, sim, consolidados. Isso também é algo que dá para a gente dizer com uma certa segurança, né? Os percentuais já é mais difícil de imaginar, né? Mas o que a gente tem é um cenário em que, na medida em que as carnes celulares atingirem paridade de preço, elas tendem a ganhar um espaço no mercado, porque elas são, de fato, carnes de origem animal, e há um segmento de consumidores que tem esse interesse em consumir carne verdadeiramente de origem animal, né? As carnes vegetais, então, que são análogas, né? Não são exatamente, é, não têm a mesma composição das carnes animais, mas elas estão cada vez mais parecidas, né? Tanto em sabor quanto também em preço, né? E à medida que essa paridade vai ficando mais e mais próxima, também aumenta o mercado, né? E o que a gente sabe também que a carne convencional continua, né? Ela deve continuar ainda por um bom tempo aí participando desse mercado global. Então, o que a gente tem aqui, apesar da insegurança numérica, em termos de números aqui,
específicos, né? O que a gente tem é um cenário futuro em que esses diferentes sistemas de produção de alimentos devem conviver, né? E aí, se isso acontecer, o que a gente vai ter para os animais? Como que isso afeta os animais? Então, a gente fez uma publicação no ano de 2020 também, e aí, claro, em 2020 a gente estava usando muito a base ainda numérica específica desse trabalho do Gerhardt, né? Mas, independente, de novo, dos números específicos, as tendências são essas mesmas, né? A gente, em cima dessas previsões aí de convivência dos sistemas, a gente tentou imaginar o que isso poderia trazer de bom para os animais, né? Na verdade, é tudo muito novo, porque é a primeira vez que a humanidade pode pensar no desacoplamento, né, da carne em relação ao abate de um animal. Isso nunca foi possível. Tem até aquela expressão, né? Ah, para fazer um omelete tem que quebrar os ovos, né? Hoje em dia não tem mais. Então é tudo muito novo. E aí a gente vê várias discussões, né? Tanto de nomenclatura, discussões de regulatório, porque muitas vezes a gente quer enquadrar no que a gente já tem de raciocínio, de normativas, de nomenclaturas, só que são coisas muito novas, né? Então nem sempre esse enquadramento é fácil. Às vezes a gente terá que pensar de novo, né? Algo talvez ainda mais inovador, porque realmente as nossas caixinhas não foram feitas para guardar esse tipo de conteúdo, né? E aí até a própria linguagem, nossa forma de falar vai provavelmente se adaptando, né? Então aqui nesse artigo a gente fez algumas, né, reflexões, e talvez a mais pertinente para o nosso tema de aula é nessa figura 2, né, onde a gente tenta estimar as possibilidades em termos de grau de bem-estar dos animais. Então, aqui no eixo Y tem o grau de bem-estar dos animais, que pode ser muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo, né? Como a gente viu nos sistemas de produção animal intensiva, o grau de bem-estar dos animais é muito baixo, né? Principalmente daqueles que são produzidos dentro de galpões de forma confinada, né? Existe, no caso de bovinos, mais animais em sistemas de um grau de bem-estar não tão baixo, que são os animais que estão a pasto, né? Por isso que a vaquinha aqui está um pouquinho para cima em relação ao porco e o frango. Agora, essa é a estimativa para 2040. Caso não houvesse nenhum sistema alternativo e todo aquele aumento na demanda por carne fosse proveniente do sistema convencional, tá? Então a gente teria que, vivendo no planeta em torno de 1,3, desculpe, em torno de 1,3 bilhão de porcos, em torno de 31 bilhões de frangos e em torno de 1,3 bilhão de bois. Se tudo fosse então provido pela produção animal convencional. Se a gente usar aqueles números de 2040 publicados pelo Gerhard, que foi a base aqui para a gente calcular, né? A gente vê uma queda importante de números desses animais. Então, onde eu tinha 1,3 bilhão de vacas, de bois, né? Eu passo a ter meio. Mesmo número para porcos, para frangos, onde eu tinha 31 bilhões, eu passo a ter 12 bilhões, né? Se aqueles números fossem, supondo que aqueles números se verificassem, tá? E aí a grande pergunta que a gente também não sabe responder, né, é se esses animais que vão representar a continuidade do sistema convencional de produção de alimentos, se eles vão continuar nos mesmos sistemas de baixíssimo grau de bem-estar, talvez até com alguma piora. Caso a existência de outros sistemas de produção de carne bote pressão ainda maior para que essas carnes sejam ainda mais baratas e aí se retire ainda mais, né, se é que isso é possível, daquilo que os animais, do pouco que os animais têm para viver nesses sistemas, né?
Mas essa hipótese nos parece a menos provável. Talvez essa produção animal convencional que permaneça seja para atender um mercado mais gourmet. E nesse caso, um mercado que pagaria mais pela carne de origem convencional, né? E se o mercado pagar mais, é possível dar mais condições de qualidade de vida para os animais, né? E nesse caso, que seria o cenário C, aqui, 2040 C, no caso, então, de uma valorização da carne convencional, em termos também de preço, né? Talvez o grau de bem-estar dos animais nos sistemas possa melhorar um pouco, né? Então, essas são assim, as possibilidades de cenários futuros, né? Esta primeira aqui, a gente já sabe que não vai ser também, porque já existem, né, no mercado as carnes alternativas de origem vegetal, então já existem outros sistemas. No futuro não haverá o atendimento da demanda por carne apenas via produção convencional. Então, esse é um cenário que a gente sabe que não ocorrerá. Desses dois aqui, vamos ver, né? Ou talvez até uma situação intermediária e com um pouco de cada, né? É possível também. Bom, é, falando de uma maneira um pouquinho mais ampla, só trazendo alguns outros fatores, né? Porque a gente ficou muito só na questão da ética animal, é importante a gente lembrar que as proteínas alternativas, elas vêm para é uma forma tão nova de produzir alimentos que elas tocam vários dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? É estimado que entre 9 e 11 dos ODS sejam impactados positivamente pelo desenvolvimento dos novos sistemas alimentares, né? Então, aí a gente tem, claro, os ODS tocam de uma maneira bem transversal, né? Vários temas. Então, isso já nos dá a medida do tamanho do que é essa proposta de novos sistemas alimentares, né? Outra questão importante da gente lembrar é que para que a sociedade possa colher todos os benefícios dos novos sistemas alimentares, é muito importante que haja engajamento local, porque os países, as regiões, as sociedades que se envolverem com os novos sistemas produtivos vão ter, além dos produtos em si, vão ter mais emprego, vão ter mais desenvolvimento tecnológico, né? É, vão ter oportunidades de formação, de recursos humanos, de atenção às pessoas que estão no campo produzindo alimentos. Então, esse engajamento local vai definir o tipo de benefício social que os novos sistemas alimentares trarão, né? Porque a mudança vem. Quem vai colher a maior parte de frutos dessa mudança, de benefícios dessa mudança, são aqueles países que estiverem participando das novas indústrias, né? Existe uma questão aí de nutrição humana que é interessantíssima, né? Porque todos esses produtos dos sistemas alternativos, eles são muito formulados, né? A gente não está mais preso ao que é a gordura animal, ao que é a anatomia do corpo do animal, como a gente está no caso da produção de carne pelo abate, né? Então, aqui a gente pode ter uma gama de novos produtos de forma que a gente ainda nem sabe o que vai estar disponível no mercado para a gente comprar a partir dos sistemas de cultivo celular, de fermentações ou até mesmo ainda das produções de análogos à base de plantas, né? E tem inúmeras vantagens também do ponto de vista ambiental, né? Quando a gente pensa nos sistemas alternativos de produção de alimentos de origem animal, né? A gente tem aqui como uma linha geral, né? Que ambientalmente, por quilo de produto, os mais ideais são os produtos vegetais e de algumas fermentações, né? Principalmente a fermentação de biomassa, são os que usam menos insumos ambientais, geram menos resíduos, geram menos gasto de energia, são melhores de longe, né? Muito melhores. Depois a gente tem como produtos intermediários os produtos à base de células animais, né? Então as carnes cultivadas, por exemplo, e os produtos de fermentações mais demandantes, como por exemplo a fermentação de precisão, né? Por último, né, então, com os piores scores ambientais,
como a gente já sabe, né, estão os produtos via sistemas convencionais de criação intensiva de animais e abatedouros, né? Então, eles são ambientalmente também os mais desvantajosos, né? Então, como síntese, é, os novos sistemas produtivos, em termos de ética animal, eles eliminam, né, os problemas para os animais que até então eram usados para produzir aqueles produtos, né? Porque eles não envolvem os animais. Então, é uma forma bastante é, eficaz de acabar com os problemas, né? Os animais não mais serão frutos de seleção artificial para características produtivas, de nascer e ser separado de suas mães, ou nascer até em incubadoras, no caso de aves, né? De crescer em ambientes superlotados, de ter problemas de saúde por causa da seleção artificial que foi feita, ou por causa do ambiente em que eles são mantidos, né? Enfim, todos os problemas, eles, na verdade, não existem, porque os animais não são usados, né? Como esses sistemas usam menos terra por unidade de produto, né? Menos terra, menos água, até menos carbono, menos biomassa corporal, como a gente viu, né? Esses produtos, esses sistemas, né, de produção de alimentos não só beneficiam os animais que seriam usados no sistema convencional, ou seja, os animais usados em fazendas e granjas de produção de alimentos, mas eles beneficiam também os animais selvagens, né, por uma liberação, digamos assim, de terra, água e carbono para que esses animais possam, né, existir, né? Então, a gente, quem sabe, retoma um pouquinho daquele equilíbrio perdido que a gente viu, né, na atividade humana impondo tanta presença, carga, né, de indivíduos no planeta Terra, numa distribuição muito diferente do que seria antes dessas atividades humanas, né? E também reduzem, né, significativamente o risco de novas epidemias e de resistência a antibióticos, já que essas duas questões têm a ver com ambientes superlotados, né, de criação de animais em sistemas intensivos, né? E aqui, nesse slide, eu pus uma foto da ave símbolo do Paraná, nossa gralha azul, maravilhosa, né? Que eu só conheço de ver em cativeiro, né? A gralha azul é uma ave nativa da nossa região, ela é nativa da Mata das Araucárias, né? E ela não é abundante, ela não está no ambiente. Assim como a Mata das Araucárias foi muito perdida, né? Em boa medida foi perdida. Quem sabe nós estamos aí à beira de um processo de produção de alimentos que possa nos ajudar no resgate, né, de uma relação mais saudável com a natureza e a biodiversidade. Muito obrigada pela atenção e fiquem ligados, porque a gente tem ainda mais uma aula para conversar.